Uma grave escalada militar no Médio Oriente marca a manhã deste domingo, 17 de maio de 2026, com um ataque inédito com drones contra a central nuclear de Baraká, localizada na região de Al-Dhafra, em Abu Dhabi, a cerca de 225 quilômetros a oeste da capital dos Emirados Árabes Unidos. O incidente ocorre no momento em que um cessar-fogo frágil estava nominalmente em vigor e representa a primeira vez nesta guerra que uma infraestrutura nuclear civil é atingida. De acordo com fontes oficiais, 3 aeronaves não tripuladas entraram no espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos vindas da fronteira ocidental. Os sistemas de defesa aérea conseguiram interceptar e destruir 2 dos dispositivos, mas um terceiro drone ultrapassou as defesas e atingiu um gerador elétrico situado fora do perímetro interno da central, provocando um incêndio que já foi controlado pelas equipas de emergência. A Agência Internacional da Energia Atômica confirmou que o impacto causou o incêndio no gerador elétrico e que um dos reatores da central teve de depender temporariamente de geradores a diesel de emergência para manter o funcionamento. Os reguladores nucleares dos Emirados Árabes Unidos informaram publicamente que a segurança da instalação e os sistemas essenciais não foram afetados, garantindo que os 4 reatores continuam a operar normalmente, sem registro de feridos ou de qualquer libertação de radiação. Apesar de a estrutura principal ter ficado intacta, o ataque à central de Baraká, um complexo que custou 20 mil milhões de dólares e que foi construído com a engenharia da empresa sul-coreana KEPCO, gera imensa preocupação internacional por visar a espinha dorsal da infraestrutura energética civil do país, responsável por cerca de 25% de toda a eletricidade dos Emirados Árabes Unidos. O contexto estratégico deste ataque insere-se num conflito mais amplo entre o Irão e os Estados Unidos, que teve início a 28 de fevereiro de 2026, quando forças norte-americanas e israelitas lançaram operações militares contra território iraniano. Embora um acordo de cessar-fogo condicional tenha sido anunciado a 8 de abril de 2026, permitindo uma breve pausa nas hostilidades, os ataques com drones contra os Emirados Árabes Unidos foram retomados no início deste mês. A central de Baraká, cujo último reator iniciou as operações comerciais em 2024, gera anualmente cerca de 40 terawatts-hora de eletricidade limpa, o equivalente à procura anual de energia da Suíça, e evita a emissão de 22,4 milhões de toneladas de carbono. O ataque quebra um limiar do direito internacional que proíbe ações militares contra instalações nucleares civis devido ao risco de contaminação geracional. A reação diplomática foi imediata e severa na região e nas instâncias internacionais. O diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atômica, Rafael Grossi, expressou grave preocupação e condenou publicamente o incidente, sublinhando que qualquer atividade militar que ameace a segurança nuclear é estritamente inaceitável. Nos Emirados Árabes Unidos, o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Sheikh Abdullah bin Zayed, condenou veementemente o que descreveu como um ataque terrorista traiçoeiro e uma violação flagrante do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e do direito humanitário. O Catar também emitiu uma declaração classificando o ato como uma violação flagrante e uma séria ameaça à segurança regional que ultrapassa todas as linhas vermelhas. Numa decisão calculada, o governo dos Emirados Árabes Unidos recusou-se até ao momento a atribuir publicamente a autoria do ataque diretamente ao Irão, salvaguardando o direito de resposta enquanto avalia as medidas a tomar face à deterioração das conversações diplomáticas entre Washington e Teherão, que se encontram num impasse total. A resposta operacional e os pormenores do ataque à central nuclear de Baraká revelam a magnitude da mobilização militar na região do Estreito de Hormuz. Sob a designação de Operação Project Freedom,
O Comando Central dos Estados Unidos mantém uma campanha ativa desde o dia 4 de maio de 2026 para restaurar a liberdade de navegação comercial na zona, após o Irão ter imposto um bloqueio efetivo na sequência dos bombardeamentos de 28 de fevereiro. Antes do início das hostilidades, o estreito registrava a passagem diária de 110 a 120 navios, um fluxo que colapsou para menos de 10 movimentos diários, com dias de tráfego nulo, o que reduziu a capacidade operacional para menos de 10% do normal. Esta interrupção afetou diretamente cerca de 2.000 embarcações e aproximadamente 20.000 marinheiros, provocando uma crise energética global com o preço do barril de petróleo Brent a ultrapassar os $114 em maio de 2026, em comparação com os $71 registrados a 27 de fevereiro. O almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, descreveu a Operação Project Freedom como uma missão inerentemente defensiva que mobiliza 15.000 militares contra torpedeiros com capacidade de defesa contra mísseis balísticos, plataformas não tripuladas multidomínio e mais de uma centena de aeronaves baseadas em terra e no mar. Entre os meios aéreos confirmados, encontram-se caças F-16, especificamente a variante F-16CJ, configurada para missões de supressão de defesas aéreas inimigas através da localização e destruição de sistemas de mísseis terra-ar. O dispositivo militar norte-americano inclui ainda caças F-15 e F-35, aviões de guerra eletrônica e A-18G Growler, utilizados para bloquear radares e comunicações integradas, helicópteros AH-64 Apache e MH-60, que têm operado na interseção de enxames de drones, além de aviões de alerta precoce E-2D Advanced Hawkeye, capazes de monitorizar mais de 2.000 alvos em simultâneo a distâncias superiores a 300 milhas náuticas. A recolha de informações e a elaboração do mapa de alvos são centralizadas pelo avião de reconhecimento RC-135 Rivet Joint, que voa a 40.000 horas de altitude com uma tripulação de 35 especialistas em inteligência de sinais, geolocalizando emissões eletrônicas de locais de lançamento de drones Shahed, baterias de mísseis e nós de comunicação do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica. No plano naval, o grupo anfíbio do USS Trípoli reforça o bloqueio no Mar Arábico, enquanto 2 grupos de combate de porta-aviões tiveram as suas missões estendidas na região devido ao elevado ritmo operacional. O CENTCOM comunicou que desde o início do bloqueio contra o Irão, a 13 de abril, as forças norte-americanas redirecionaram 81 navios comerciais e desativaram 4 embarcações iranianas, com o objetivo de cortar as receitas petrolíferas que financiam os programas de armamento de Teherão. Paralelamente às ações visíveis, relatórios publicados por órgãos como o Wall Street Journal e o The Telegraph indicam a existência de uma campanha aérea secreta conduzida pelos Emirados Árabes Unidos contra alvos em território iraniano. Segundo estas informações, os Emirados utilizaram caças e drones de fabrico ocidental para bombardear a refinaria de petróleo de Lavan, no Golfo Pérsico, um dos 4 maiores centros de exportação de crude do Irão, deixando a instalação fora de serviço após um incêndio de grandes proporções. Embora Abu Dhabi não tenha confirmado oficialmente a autoria dos ataques, Teherão classificou a ação como uma agressão inimiga e respondeu com barragens retaliatórias de mísseis e drones contra o Dubai, Abu Dhabi e o Kuwait. O ataque deste domingo, à central de Baracá, é apontado por analistas militares como a resposta direta do Irão a estas incursões encobertas. A coordenação para uma eventual retoma dos bombardeamentos em larga escala foi confirmada sob anonimato por 2 fontes próximas da situação, incluindo um oficial militar israelita,
coincidindo com as declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao seu gabinete, nas quais assegurou que Israel mantém os olhos abertos e está preparado para qualquer cenário. A capacidade militar demonstrada pelo Irão no ataque à central de Baraká baseia-se na doutrina de ameaças assimétricas desenvolvida pela Força Aeroespacial do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica. O vetor utilizado na incursão deste domingo foi a munição de cortejo Shahed 136, um drone kamikaze de ataque unidirecional com um alcance estimado em aproximadamente 1.000 milhas náuticas e equipado com uma ogiva de 50 quilos. Esta plataforma foi concebida para voar a baixa altitude, de forma a contornar a cobertura de radar, emitindo um ruído acústico de baixa frequência comparável ao de um cortador de relva de grandes dimensões. A estratégia da Força Aeroespacial Iraniana assenta no lançamento simultâneo de dezenas destas unidades para saturar as redes de defesa aérea inimigas e esgotar os inventários de mísseis interceptores, dado que o custo de produção de um Shahed 136 se situa na ordem dos $25 mil por unidade, um valor exponencialmente inferior ao dos mísseis de defesa avançados de sistemas como o Patriot ou o THAAD. Mesmo após o anúncio da destruição de grande parte da marinha iraniana pelas forças norte-americanas, que resultou no afundamento de 130 navios, incluindo 16 navios lançadores de minas que operavam no Estreito de Hormuz, e de ataques contra mais de 8.000 alvos militares iranianos desde o início do conflito, Teherã mantém a capacidade de retaliação operacional através de ramificações terrestres descentralizadas, bases fortificadas e plataformas móveis rurais. No inventário de mísseis balísticos de precisão, o Irã preserva a série de mísseis de curto e médio alcance Fateh 110, cujos sistemas móveis rodoviários operam a partir de túneis, pontes e corredores de infraestruturas civis, dificultando a destruição preventiva por parte do dispositivo de vigilância aérea e eletrônica da Operação Project Freedom. Embora as forças norte-americanas tenham destruído posições de mísseis de cruzeiro antinavio e locais fortificados com bombas de penetração de 5.000 libras nas fases iniciais, o Irã utilizou os períodos de cessar-fogo para reconstruir, reposicionar e rearmar os seus nós de defesa aérea e locais de lançamento, motivando o atual aumento do ritmo de surtidas de caças F-16CJ em missões de neutralização de radares. O planeamento estratégico do ataque deste domingo já tinha sido sinalizado pela comunicação social estatal iraniana em março de 2026, quando a central nuclear de Baraká foi explicitamente listada como um alvo potencial em resposta às operações militares dos Estados Unidos junto à ilha de Karg, no Estreito de Hormuz. No plano político global, as consequências desta escalada coincidem com outras tensões internacionais de elevado nível, incluindo as discussões bilaterais entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, onde a segurança de Taiwan foi apontada como um ponto crítico de potencial confronto militar direto, enquanto se encontra pendente uma venda de armas a Taiwan no valor de $14 mil milhões. A mobilização de 2 grupos de combate de porta-aviões norte-americanos na costa do Irão atua simultaneamente como resposta ao bloqueio e como uma demonstração de força convencional direcionada a outras potências globais que monitorizam a capacidade de projeção de poder de Washington. A nível socioeconômico, a continuação do bloqueio marítimo e os ataques a infraestruturas energéticas agravaram a crise nos mercados globais, traduzindo-se na subida acentuada dos prêmios de risco de guerra exigidos pelas companhias de seguros para o trânsito no Golfo Pérsico, o que levou vários operadores comerciais a suspender ou desviar as suas rotas. O secretário da Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou em entrevista ao programa Face the Nation da CBS
que o objetivo final de Washington permanece inalterado e passa por garantir o livre fluxo de tráfego no Estreito de Hormuz e pelo fim do programa nuclear iraniano. O governante confirmou ainda que o Irão detém atualmente cerca de 1.000 libras de urânio enriquecido a 60%, um nível próximo do teor militar e sem justificação para fins civis pacíficos. Com as negociações diplomáticas entre Washington e Teherão em paralisação total e o agravamento das operações militares na região, o ataque à central de Baraká acelera a aproximação a uma situação de guerra aberta no Médio Oriente, com impacto direto nas cadeias globais de abastecimento de energia.